bem-vinda minha irmã. Bem-vindos, vem pra escola estudar. Bem-vindo meu irmão, bem-vinda minha irmã. Bem-vindos, o amor está no ar. Nossa live de colores, lalaia, está no seu celular, lalaia. Compartilha, compartilha, lalaia, pra outro irmão acessar. Nossa live de colores, lalaia, está no seu celular, lalaia. Compartilha, compartilha, lalaia, pra outro irmão acessar. Bem-vindo meu irmão, bem-vinda minha irmã. Bem-vindos, vem pra escola estudar. Bem-vindo meu irmão, bem-vinda minha irmã. Bem-vindos, o amor está no ar. Nossa live de colores, lalaia, está no seu celular, lalaia. Compartilha, compartilha, lalaia, pra outro irmão acessar. Nossa live de colores, lalaia, está no seu celular, lalaia. Compartilha, compartilha, lalaia, pra outro irmão acessar. Bem-vindo meu irmão, bem-vinda minha irmã. Bem-vindos, vem pra escola estudar. Bem-vindo meu irmão, bem-vinda minha irmã. Bem-vindos, o amor está no ar. Colores é a primavera florindo os caminhos. Colores são todas as flores, são os passarinhos. Colores é o arco-íris, caminho de luz. Venham todos que esse é o caminho, cantemos louvores ao Cristo na cruz. Venham todos que esse é o caminho, cantemos louvores ao Cristo na cruz. Viva a vida, faz o mundo ficar mais bonito no seu coração. Viva a vida, que desperta na fé ardorosa de ser bom cristão. Todos juntos, de mãos dadas nas mesmas estradas, eu sou teu irmão. De mãos dadas nas mesmas estradas, nas mesmas estradas, eu sou teu irmão. Laia, laia. De mãos dadas nas mesmas estradas, nas mesmas estradas, eu sou teu irmão. Mais uma vez nós estamos aqui para celebrar este encontro de amor. Somos famílias em busca de paz, a caminhar com Jesus Salvador. Bem-vindo, seja bem-vindo. O nosso encontro com a tua presença fica tudo lindo. Bem-vindo, seja bem-vindo. O nosso encontro com a tua presença fica tudo lindo. Mais uma vez nós estamos aqui para celebrar este encontro de amor. Somos famílias em busca de paz, a caminhar com Jesus Salvador. Bem-vindo, seja bem-vindo. O nosso encontro com a tua presença fica tudo lindo. Bem-vindo, seja bem-vindo. O nosso encontro com a tua presença fica tudo lindo. Nossa live de colores, lalaia, está no seu
está no seu celular. Lá, laia. Compartilha, compartilha, lá, laia, pra outro irmão acessar. Nossa live de colores, lá, laia, está no seu celular. Lá, laia. Compartilha, compartilha, lá, laia, pra outro irmão acessar. Bem-vindo, meu irmão, bem-vinda, minha irmã. Bem-vindos, vem pra escola estudar. Bem-vindo, meu irmão, bem-vinda, minha irmã. Bem-vindos, o amor está no ar. Nossa live de colores, lá, laia, está no seu celular. Lá, laia. Compartilha, compartilha, lá, laia, pra outro irmão acessar. Nossa live de colores, lá, laia, está no seu celular. Lá, laia. Compartilha, compartilha, lá, laia, pra outro irmão acessar. Bem-vindo, meu irmão, bem-vinda, minha irmã. Bem-vindos, vem pra escola estudar. Bem-vindo, meu irmão, bem-vinda, minha irmã. Bem-vindos, o amor está no ar. Decolores, decolores é a primavera florindo os caminhos. Decolores, decolores são todas as flores, são os passarinhos. Decolores, decolores é o arco-íris, caminho de luz. Venham todos que esse é o caminho, cantemos louvores ao Cristo na cruz. Venham todos que esse é o caminho, cantemos louvores ao Cristo na cruz. Viva a vida, faz o mundo ficar mais bonito no seu coração. Viva a vida, que desperta na fé ardorosa de ser bom cristão. Todos juntos, de mãos dadas nas mesmas estradas, eu sou teu irmão. De mãos dadas nas mesmas estradas, eu sou teu irmão. Laia, laia. De mãos dadas nas mesmas estradas, eu sou teu irmão. Mais uma vez nós estamos aqui para celebrar este encontro de amor. Somos famílias em busca de paz, a caminhar com Jesus Salvador. Bem-vindo, seja bem-vindo. O nosso encontro com a tua presença fica tudo lindo. Bem-vindo, seja bem-vindo. O nosso encontro com a tua presença fica tudo lindo. Mais uma vez nós estamos aqui para celebrar este encontro de amor. Somos famílias em busca de paz, a caminhar com Jesus Salvador. Bem-vindo, seja bem-vindo. O nosso encontro com a tua presença fica tudo lindo. Decolores, decolores é a primavera florindo os caminhos.
Boa noite a todos os irmãos e irmãs, né, decolores. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da nossa escola de formação, sob a coordenação da paróquia, né, São José Esposo, onde estamos aqui, eu, Isolina. E eu, Newton, da Isolina. E hoje, né, a gente vai tratar de um assunto, né, muito importante, né? A live de hoje vai falar cuidando do coração. Então, participe, compartilhe, né, conosco. Vamos agora, né, invocar a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Agora vamos rezar um Pai Nosso, né, uma Ave Maria, a todos os doentes, e em especial pela saúde da Judite, né, que se encontra internada, e pela cirurgia do nosso irmão também, Ednei. E também, né, vamos rezar por todos os aniversariantes, né, do mês de junho. Hoje também, em especial o Leandro da Guia, que está fazendo aniversário hoje, seu Cesário, lá da Paróquia São José Esposo. Que Deus, né, nos dê saúde a todos nós. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. São José Esposo, rogai por nós. Agora passaremos, né, a proclamação do Evangelho. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Faremos a leitura do capítulo 5, versículos 38 ao 42. Tendes ouvido o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. Se alguém te citar em justiça para tirar-te a túnica, cede-lhe também a capa. Se alguém vem obrigar-te a andar a 1000 passos com ele, anda 2000. Dá a quem te pede, e não te desvies daquele que te pedir emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora nós convidamos, né, o Lari, nosso coordenador do GED, para que se faça presente a nossa live. Seja bem-vindo, Lari. Boa noite. Como estás? Tudo bem? À vontade. Boa noite, irmãos de colores. Viva a vida! Paz e bem. Uma alegria muito grande estar aqui novamente. Para fazermos mais uma live na Escola de Formação, hoje sobre a coordenação da Paróquia São José Esposo,
Sejam bem-vindos, Isolina e Nilton. Aqui estão os coordenadores da Paróquia São José Esposo, coordenando esta live de hoje. Quero também, em nome do GED, agradecer à Paróquia Sagrado Coração de Jesus, na pessoa dos coordenadores, o Arlindo e a Sara, pela condução das escolas de formação que fizeram aqui conosco. Também aqui desejar, muitas felicidades, muitos anos de vida ao Edson Catatal. Edson Catatal é vice-coordenador lá da Paróquia Nossa Senhora Aparecida. Edson, grande abraço, tudo de bom, muitos e muitos anos de vida, meu irmão. Também quero aqui falar sobre a ação que o movimento de cursilhos da Paróquia São José Operário está fazendo com o apoio do GED. É uma ação em prol de arrecadação de receitas para custeamento das despesas de um procedimento que o coordenador, o Ednei, coordenador lá da Paróquia São José Operário, precisará fazer, onde irá colocar uma prótese no joelho. Então, nós estamos apoiando esta ação aí, organizada pelo movimento de cursilhos lá da Paróquia São José Operário. Tem alguns números de rifas, alguns bloquinhos que já estão sendo espalhados aí para os cursilistas. Então, você que pode, apenas R$10 o número, vai estar concorrendo a um aparelho de ar-condicionado. Colabore com esse gesto bonito de amor ao próximo. Então, adquira, procure o coordenador da sua paróquia, com certeza ele tem o bloquinho para te vender o número, ou você ajudar a vender. Também, mais uma vez aqui, queremos colocar nas nossas orações a Judite. Ela está internada na UTI do Hospital Regional. Nós queremos, já fizemos a oração, mas também queremos pedir a todos que façam, que coloquem a Judite em suas orações para que ela recupere sua saúde. Sobre as máscaras, que também entregamos para os coordenadores, estão sendo, acho que, distribuídas aí, as máscaras daquela campanha, Máscara para Todos, uma campanha a nível federal, organizada pelo governo federal, e que foram nos repassadas várias máscaras para serem distribuídas para as pessoas que realmente precisam, que não têm condições de adquirir uma máscara. Então, cuidado aí, vocês, coordenadores de paróquia, essas máscaras que recebemos agora dessa campanha, procuram distribuir para pessoas que realmente necessitam, que precisam, que não têm condições financeiras de estar adquirindo. Tá bom? Peço com carinho a todos vocês. Também falar sobre as inscrições da página do YouTube. Ainda nós precisamos do apoio, da ajuda, da divulgação de vocês, para que a gente consiga atingir o número das mil inscrições necessárias para que nós tenhamos mais uma ferramenta para estar levando a live até vocês. Ainda não temos data, não sabemos até quando que vamos estar fazendo live. Então, nós gostaríamos de dar a vocês que nos acompanham mais uma ferramenta para que assistam às nossas lives. Hoje, nós temos aqui conosco um profissional que muitos de vocês conhecem. Tenho certeza que muitos dos que nos assistem são pacientes desse profissional. Acima de tudo, além de um excelente profissional, um amigo que a gente traz no coração já há 13 anos. Então, eu quero aqui convidar nesta noite para estar falando para vocês sobre os cuidados que nós temos que ter com o motorzinho nosso. Quero chamar aqui o Dr. André Lopes Munhoz, grande cardiologista aqui da nossa cidade. É uma alegria muito grande tê-lo aqui conosco, Dr. André. Cursilista, fez um cursilho conosco ano passado, pela Paróquia Bom Pastor, Dr. André Lopes Munhoz. Seja bem-vindo, o movimento de cursilhos está em festa e está alegre com a sua presença. Sabemos que a dificuldade é muito grande pelos seus compromissos, mas hoje o senhor tirou um tempo e está aqui conosco. Para nós é uma alegria, uma honra ter aqui conosco. Seja bem-vindo. E agora o assunto é cuidando o coração com o nosso querido irmão cursilista cardiologista, Dr. André.
Boa noite a todos. Eu queria primeiramente agradecer o convite do GED. Aliás, agradecer não, estou muito honrado pelo convite, através do Lari, que é o coordenador, um grande amigo, né, para falar um pouquinho sobre o coração. Meu nome é André Lopes Monteiro Aparecido Munhoz, é um pouquinho maior do que o Lari falou, bem amplo. Sou cardiologista, já estou há 13 anos aqui em Rondonópolis, atuando na Clínica Ouro-Preço. Sou casado com a Luciana, uma esposa maravilhosa, tenho que é ginecologista também, tenho 2 filhas. O tema cuidando do coração é um tema muito amplo, né? Ainda mais em tempos de pandemia. Nós vamos tentar ser o mais sucinto possível, tentar ser o mais objetivo possível, para que todos possam entender e mandar perguntas para a gente tentar responder. Na verdade, não é cuidando do coração, é cuidando do sistema cardiovascular. O coração faz parte do sistema cardiovascular. E nesses momentos, nesse tempo de pandemia, a gente não pode esquecer o coração. Um órgão maravilhoso, um órgão vital, que vibra com a gente. E também, infelizmente, também a questão de o AVC, que é uma das principais causas de óbito no mundo, junto com o infarto. Quero primeiro trazer algumas estatísticas. Eu sei que não é muito bom nesse tempo, né, mas tem que ser dito. Nós temos até um site da SBC chamado Cardiômetro, na qual mostra em tempo, não digo real, mas quase que perto do real, do que está acontecendo a nível Brasil de morte por doença cardiovascular no dia, no mês e no ano. No ano de 2017 perdemos 270 mil pessoas, é muito. Corresponde a quase 30% de todas as mortes, não só Brasil, a nível do mundo. Temos um dado importante da própria Organização Mundial de Saúde, que em 2017, se não me falha a memória, foram 17 milhões e 700 mil óbitos no mundo em questão de doença cardiovascular. É uma coisa muito ampla. Então, nós vamos começar um pouquinho sobre prevenção. O que é uma prevenção de uma doença cardiovascular? Eu costumo dizer no consultório que é mudança de hábito, é mudança de estilo de vida. Você não consegue mudar, quer dizer, você não consegue prevenir as doenças cardiovasculares sem ter uma mudança do estilo de vida. Mudança de estilo de vida não é fácil. Você já vem de um longo tempo mantendo uma rotina, mantendo certos costumes. É difícil quebrar, mas temos. A atividade física hoje em dia está cada vez crescendo mais e é muito importante a atividade física. Eu costumo dizer que nós temos um tripé de uma pirâmide, na qual, se for bem construída, nós teremos um bom sistema com boa saúde cardiovascular. Eu costumo dizer que nós precisamos ter uma atividade física. Eu costumo dizer que a gente tem que ter uma boa alimentação e que nós temos que ter um peso ideal. Tendo esses 3 pilares firmes, nós temos tudo para desenvolver uma boa saúde cardiovascular. Hoje, sedentarismo eu costumo dizer que é complicado. Por que é complicado? Porque o sedentarismo vai estar junto com a obesidade. O sedentarismo vai estar junto com a má alimentação. E eu digo que isso é o substrato para o aparecimento de quase todas as outras doenças cardiovasculares. Temos vários fatores de risco, mas eu quero começar em cima dessas 3. A Organização Mundial de Saúde teve um estudo que mostra que a atividade física, 150 minutos no mínimo na semana, já reduz em eventos cardíacos mais de 30%. Tem um estudo recente que mostra que em torno de 300 minutos. Mas 150 minutos semanal já costuma dizer que você sai do sedentarismo. Outro fator de risco muito importante é o tabagismo. O tabagismo é crucial para o desenvolvimento da doença cardiovascular. Quando eu falo de doença cardiovascular, principalmente é AVC e infarto. Temos o controle da pressão. A pressão hoje é considerado, nós costumamos dizer, 12/8. Tem que tentar ficar o mais próximo possível que isso.
Nós temos que ter um bom controle do diabetes. Glicemia em jejum menor que 100, aliás, o mais perto possível de 90, com uma hemoglobina glicada abaixo de 5,7, desculpa. Nós temos que trabalhar em cima do colesterol. Nós temos o colesterol LDL, eu vou usar até uma expressão brincando com vocês, logo Deus leva, que é o LDL. Esse é o vilão dos nossos dias. Nós temos que manter níveis adequados de LDL para reduzir eventos cardiovasculares. Não há uma fórmula mágica que a gente vai fazer que o paciente muda, que a pessoa muda de um dia para o outro o seu destino. Isso é mudança de hábito, principalmente é querer mudar. Então a prevenção é tudo. Tá? Então começa com mudança de estilo de vida, atividade física, peso e alimentação. Depois combatendo os fatores acessórios, hipertensão, diabetes, colesterol, tabagismo, como eu já disse. A doença cardiovascular, hoje, é o principal causador de morte do mundo. Eu vou bater sempre nessa tecla para o pessoal entender. Eu quero falar um pouquinho também sobre o infarto, Lari. O que é o infarto? O infarto é um final de uma doença, que a gente fala doença arteriosclerótica, que é a formação da placa dentro da artéria. Essa doença ela não avisa, eu costumo dizer que ela é traiçoeira. O paciente pode ter 70%, 80% de obstrução numa artéria e não sentir nada. E de um dia para o outro, de uma hora para outra, ela oclui. O paciente tem uma morte súbita, o paciente tem um infarto fulminante, que nós dizemos na gíria, ou o paciente tem um desfecho muito ruim. Então, a prevenção para não deixar no final dessa doença chamada infarto é tudo. Porque se nós deixamos que acontecer um infarto, vai dar no início de outras doenças chamadas insuficiência cardíaca, que isso aí nós não vamos abranger muito. Então eu quero deixar bem claro que infarto é sério, o infarto tem que ser combatido e o infarto deixa sequelas em todos e deixa quando nós não perdemos o ente querido. A morte súbita, que vem crescendo muito no Brasil, quase que 90% vem do infarto, com desenvolvimento da arritmia, desenvolvendo várias outras complicações. Então, mudança de estilo de vida, controle dos fatores desencadeantes das doenças cardiovasculares é tudo. É tudo nesse momento para a gente. Eu acho que a gente pode fazer algumas perguntas, Larissa. Doutor, sim. Eu gostaria de fazer uma pergunta e gostaria que o senhor esclarecesse para quem nos acompanha. O senhor fala em infarto, né? Quais são os principais sintomas, né, que as pessoas começam a sentir, né, que pode estar indo para um infarto? Eu gostaria também que o senhor nos informasse sobre as arritmias, né? Porque parece-me que existem arritmia benigna e a arritmia maligna, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho também sobre as arritmias, os tipos de arritmias. Tá. São dois tópicos separados, mas ao mesmo tempo caminham juntos. Sintomas de infarto. Lari, foi uma pergunta fantástica. Normalmente não tem sintoma, é a morte súbita, a maioria das vezes. Não avisa. O sintoma mais comum é a dor torácica, dor no peito, normalmente irradiando para a face interna do braço ou mandíbula, mas não é uma regra. Tá? O infarto, né, a doença coronariana, ela pode aparecer de várias formas. Pode aparecer por cansaço. Você andava 200, 300 metros sem ter nenhum problema, via de boa, de repente começa a cansar. Você começa a ter uma falta de ar, que a gente fala de espineia, que não tinha antes. Isso tudo, Lari, a gente fala equivalente anginoso. São sinais que pode ter alguma coisa errada. É bom, por quê? Porque aí nós não temos a obstrução total da artéria, porque o infarto é a obstrução total. Esses sinais a gente costuma dizer que são angina,
angina silenciosa ou equivalente isquêmicos, ou seja, o músculo cardíaco está dizendo, olha, eu estou sofrendo, eu não estou recebendo os nutrientes necessários para o funcionamento. Então, a dor torácica é o sintoma mais clássico, mas não é uma regra. Nós temos, normalmente, cansaço, né, dispneia, mudança de hábito, o paciente fica mais desanimado. Então, é bem complexo. Sobre a dispneia, doutor André, gostaria que o senhor explicasse o que é a dispneia? Dispneia nada mais é que falta de ar. Isso é a dispneia. Dispneia é a falta de ar decorrente do má funcionamento do órgão, no caso do coração. O coração ele é uma bomba, ele faz o que? Ele leva nutrientes para o corpo, faz o sangue circular. Quando acontece alguma coisa ou está alguma coisa errada com esse órgão, ele não nutre o suficiente o nosso corpo. Aí desenvolve esse sintoma chamado dispneia, que é a falta de ar. E é muito grave, porque quando tem dispneia quer dizer que o nosso coração já está com problema. Doutor, mas é nessa época que a gente está vivendo agora, dessa pandemia aí, desse Covid, né? De repente a pessoa pode até confundir, né, a falta de ar, a questão da falta de ar, ou não? Larissa, essa pandemia pegou todos nós de surpresa, né? Nós todos da classe médica, como todos os brasileiros e toda a população mundial, foi pego de surpresa, todo mundo meio perdido em questão a isso. Você fez uma pergunta fantástica de novo, a falta de ar, hoje em dia todo mundo Covid, e esquece das doenças cardiovasculares, esquece que as outras doenças estão aí, o câncer está aí, o problema cardíaco está aí, a insuficiência renal está aí, as outras doenças estão aí. Então, pode ser confundido sim, Lari. Então, uma boa avaliação médica, com bom senso, pode salvar a vida nesse momento. É lógico que nós estamos diante de uma pandemia, tudo que aparece no hospital com falta de ar, a maioria é relacionada à Covid, porém não é todos. Doutor, chega uma pergunta aqui lá das Alagoas. Olha, estamos longe, hein? Estamos legal. A personagem, né? A personagem famosa, então aí, ó, estamos longe. Quem faz a pergunta é o Iranildo Macário. E ele pergunta o seguinte: quais os problemas cardiovasculares que estão associados à diabetes? Ele é lá da paróquia Nossa Senhora Imaculada da Conceição, no estado das Alagoas. Muito obrigado, Iranildo, pela participação aí. Que bom, que alegria tê-lo conosco. Obrigado pela pergunta, Iranildo. Que nem eu falei no começo da nossa conversa, a diabetes mellitus é um dos principais fatores de risco para desenvolvimento de doença cardíaca. O diabetes mellitus é um diagnóstico quando o paciente apresenta glicemia acima de 100, em 2 exames separados e mais outros detalhes clínicos. O diabetes é uma lesão, ele faz uma lesão vascular, ele aumenta o estresse da artéria. Então, a doença que estava na velocidade 1, só dando um exemplo para você entender, vai para 10. Então, uma doença que talvez não aconteceria tão cedo, ele é acelerado isso. Eu costumo dizer que quanto mais fatores de risco cardiovasculares, diabetes principalmente, acelera o aparecimento da doença do infarto. E com agravo, o diabetes dá infarto silencioso, porque ele é uma doença de microcirculação, ele faz uma denervação do músculo cardíaco. Muitas das vezes o paciente tem um infarto sem dor pelo diabetes. Então, o infarto nas coronárias pelo diabetes é por lesão da endotélio vascular, na qual vai propiciar a formação da placa. Na verdade, são vários fatores que vão se juntando ao aparecimento do infarto. O diabetes ele é um grande vilão, talvez o principal. Doutor, uma outra pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor
Questão, por exemplo, quando eu sinto, né, tem um sintoma, né, que pode estar me levando a um infarto. Tem alguma posição fisicamente que a pessoa deva ficar, por exemplo, ou sentada, ou deitada, ou fazer algum procedimento, além de pedir socorro? Lari, não tem uma posição que fala que vai melhorar. É lógico, se o paciente está fazendo uma caminhada e passa mal, ele tem que sentar. Ele vai, senão ele vai ter um problema. Se você está em casa deitado e já passa mal, é mais sério ainda, que você está em repouso, tendo dor, dispneia, então tem que ser chamado o atendimento médico mais precoce possível para avaliar o que está acontecendo. Então não tem uma posição. Existem algumas pessoas que fazem uma hipotensão postural na rua, existem umas posições de Trendelenburg, que pode erguer as pernas para aumentar essa pressão, mas ali o socorro médico, nesse momento é o ideal. Tá? Não temos muito questão de posição disso aí, não. Para não ser considerado, para se levar uma vida sedentária, eu ouço e já li também, pedindo que a pessoa ela deva fazer ou percorrer tantos passos durante o dia. Isso é uma regra? Tá. Existem alguns estudos que dizem bastante passos, são em torno de 10 mil passos por dia, já fala que a pessoa é uma pessoa ativa, ou seja, ela queima bastante caloria. Mas para ser considerado não sedentário, ou seja, uma pessoa que faz exercício físico, é aquela regrinha de 150 minutos semanal, chegando o mais próximo possível dos 300 minutos, que seriam mais ou menos em 5 dias, 1 hora de atividade aeróbica, 50% desse tempo. A atividade aeróbica é que reduz a doença cardiovascular. Não é só musculação, igual o pessoal vai na academia, ajuda, tonifica o músculo cardíaco, é bom, mas a atividade aeróbica é que faz a diferença. Então, a atividade física é uma atividade aeróbica e vai de cada um. Larica, uns gostam de nadar, outros de bicicleta, outros de correr. Eu falo para os meus pacientes, o que você gosta? Eu gosto de uma coisa. Então, exercício não é tão prazeroso para a maioria das pessoas. Então, faça o que goste, fazendo seu check-up, fazendo tudo certinho como tem que ser feito. É assim, porque isso também é importante, né, doutor? A pessoa tem que estar consciente, né, do que vai fazer, da atividade física que vai fazer. Não pode sair aí na rua começando a querer fazer um monte de exercício de repente, né? O atleta de final de semana que a gente falava antigamente, né? Não pode. Exatamente. Então, isso aí não é bom. Tem que passar por uma avaliação cardiológica, né? Uma avaliação cardiológica detalhada, ver como que estão seus níveis de colesterol, de diabetes, de ácido úrico, a sua pressão arterial, né? Isso que é o mais importante, o check-up. Aqui a Vitória, ela fez um comentário, fez uma pergunta seguinte: às vezes estou deitado e meu coração dispara. Por que isso ocorre? Tá, Vitória, vamos lá. Normalmente, essa queixa de coração dispara, taquicardia, ela é muito comum a nível de consultório. Não dá para dizer para você o que é isso aí. O que eu costumo dizer é assim: nós temos uma vida agitada durante o dia, no corre, né? E à noite nosso corpo tende a diminuir o ritmo. Nós temos o próprio círculo circadiano, ou à noite o corpo vai desacelerando. Em algumas pessoas que estão mais elétricas, ou passando por várias situações de estresse, estafa, você pode ter um nível de adrenalina maior e ter uma taquicardia. Mas isso tem que ser avaliado. Nem tudo é uma taquicardia. Né? Taquicardia é o aceleramento fisiológico do coração. Mas a gente tem que diferenciar de arritmias. Então, quando eu costumo dizer, tem tudo para ser uma taquicardia, mas temos que diferenciar de uma arritmia. Porque a taquicardia é um aceleramento do coração fisiológico. A arritmia é um batimento fora do ritmo. Aí já é um pouquinho mais complexo. Tem vários tipos de arritmia e tem que ser diagnosticado e tem tratamento, como você bem sabe, Lari.
Exatamente. Doutor, aqui tem um comentário bem interessante. Ó. As mulheres estão chamando a atenção dos maridos. Olha, você ouviu o que o doutor acabou de falar? É para você. Essas orientações aí que o senhor está passando, né? Isso é importante. É importante, realmente. Eu acho que essas orientações aí são para todos nós, né? Essa live, Lari, ela é uma, que nem eu costumo dizer, é um bate-papo informal para a gente tentar, né, mostrar para a população e para os amigos que estão assistindo que a doença cardiovascular, principalmente infarto e AVC, é o que mais mata no mundo. Doença cardiovascular tem várias outras, rim também, mas essas duas são as mais preocupantes. Que se você ficar sentado na sua cadeira, se você ficar sentado na sua poltrona e não agir, infelizmente pode te pegar. Ah, doutor, quando? Não sei. Pode ser daqui meia hora, pode ser daqui 1 hora. No Seis Lari nós tivemos um caso, você me permite falar alguma coisa, Lari? Pode, doutor. Há 13 anos atrás nós tivemos um pequeno incidente com o irmão do Lari, o Nilton, grande amigo nosso. 43 anos, Lari? 47 anos. Começou a passar mal e foi para o hospital. Ele teve uma parada cardíaca na porta da Santa Casa. Assim, acordou bem, começou a passar mal, em questão de 5 minutos teve uma parada cardíaca. Por sorte, eu estava lá perto, a gente conseguiu, após 1 hora de reanimação, fazer, graças a Deus, né, Lari? Ele hoje está bem, criando seus filhos. Então, a doença cardíaca não avisa. A gente tem que fazer um check-up, a gente tem que mudar o estilo de vida, perdendo peso, saindo do sedentarismo e uma boa alimentação. Eu costumo dizer, Lari, mas doutor, minha vida acabou. Não. Você pode continuar tendo alguns prazeres, uma carninha mais gorda, num sábado, ou talvez um domingo, mas de segunda a sexta você tem que ser muito rígido, que o excesso, um pouquinho de excesso que você cometeu no sábado ou no domingo, compensa de segunda a sexta. Ninguém morre de sábado e domingo, é a segunda a sexta. A pessoa faz um churrasco domingo, Lari, ele quer comer uma feijoada na segunda, um mocotó na terça, uma rabada na quarta. Não dá. O corpo não aguenta. Aí não aguenta. Não tem jeito. Verdade. Aqui tem uma outra pergunta, doutor. O infarto tem idade? Pode acontecer com crianças? Quem pergunta é a Fabiola Heloísa. Fabiola, em criança, é assim, para ter um infarto em criança tem que ter má formação das artérias coronarianas. Tá? Pode ter infarto em criança? Pode, porém por má formação. É muito raro. Má formação das artérias coronarianas. Eu costumo dizer que criança por obstrução por gordura não deu tempo ainda, só se a mãe pôs banha de porco na mamadeira, né? Mas criança tem infarto, é raríssimo, mas por má formação das coronárias. Ótimo. Obrigado pela participação, Fabiola. Aqui uma outra pergunta também. Câimbras constantes pode ser sinal de problemas cardíacos? Quem pergunta é a Ângela. Cãibra, Ângela, é um sintoma bem comum no consultório, né? A cãibra pode ser por vários fatores, principalmente eletrólitos, potássio, magnésio, né? Você estando sedentária, com má circulação, você pode ter cãibras, mas não é um sinal de infarto, não é um sinal de problema cardíaco. Só se você tiver alguma alteração decorrente do uso de medicações do problema cardíaco, mas a cãibra não é um sintoma, nem um sinal de um problema cardíaco relacionado a infarto. Ela pode acompanhar em pessoas que têm problemas cardíacos, que tomam algumas medicações, tipo furosemida, hidroclorotiazida, que é muito comum, na qual espoleia potássio, espoleia magnésio, que são 2 íons muito importantes na contração muscular e dá muita cãibras. Então, mas não é um sintoma de infarto. Doutor, sobre a questão da alimentação, gostaria que o senhor nos falasse sobre as frutas, né? As frutas que eu ouço, eu acho que isso procede, que diz que o abacate ele ajuda, né, no aumento do colesterol bom. O abacate, ele já teve uma época que ele foi bom, outra época que ele foi ruim, né?
Hoje ele está voltando a ser bom. O abacate, ele é uma gordura, né? Ele ajuda a aumentar o colesterol bom, que é o HDL. Hoje Deus livra, igual logo Deus leva, né? Então ele ajuda a melhorar esses níveis de colesterol bom. Mas o abacate ele é bem calórico, tem que ter cuidado com isso, mas é um excelente alimento. Mas ele no Peru, no México, nos Estados Unidos, o consumo de abacate é absurdo. Pra você ter ideia, eu estava vendo, acho que ontem ou hoje, nós brasileiros consumimos, acho que 0,30, não chega a 1 quilo de abacate ano. O mexicano chega a 30 quilos de abacate por habitante, o peruano, o americano. Então a gente consome muito pouco abacate, mas é uma excelente fruta. Tomar cuidado que ela é calórica, mas ela é substituto de outros no seu prato por outros alimentos. Eu gostaria que o senhor falasse também para nós sobre o ovo. O ovo também, igual ao abacate, ele já foi vilão, já foi boncinho. O que eu posso dizer assim, ó, Lari, o ovo é um excelente alimento, um dos mais completos que tem, eu digo, e barato, e bom. O ovo, moderadamente, não tem problema. Não pode a pessoa querer virar um largatu, comer 6, 7, 8 ovos por dia. Aí o seu colesterol tende a aumentar mesmo. Tá? Então, hoje, o ovo é um excelente alimento. Não vai fritar ele em banha de porco, não vai fazer ele com uma fritura em excesso. Né? Aí ele perde, aí você está ingerindo muito colesterol ruim, aí não é bom. Doutor, gostaria que o senhor nos falasse também sobre a questão do uso da banha de porco, né, e do óleo industrial, o Lari tá no preparo dos alimentos. O senhor está bem polêmico hoje, hein, seu Lari? Lari, isso obrigado pelo espaço que o senhor nos cede para que a gente faça essas perguntas. É uma pergunta também bem complexa. Nós, cardiologistas, chegamos a um consenso. Nos últimos foi feito um estudo pegando os últimos 20 anos, Lari, de todos os artigos sobre a questão de banha de porco. E viu-se que nenhum dele diz que a banha de porco traz mais benefício do que o óleo vegetal para a doença cardiovascular. A banha de porco ela é muito pesada. A banha de porco ela tem um alto teor de gordura. E ela, para nós da cidade, principalmente que não faz muita atividade física, é bem complicada. Ela aumenta o risco de doença cardiovascular. Isso é uma evidência que eu tenho em consultório, e isso é uma diretriz que foi nos passado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia em cima de uma retrospectiva dos últimos 20 anos de estudo, Lari. Tem várias outras especialidades que elas falam que a banha de porco é melhor, mas para o sistema cardíaco, cardiovascular, infarto e AVC, não é bom. O sistema digestivo, hormonal, pode até ajudar. Mas eu aconselho meus pacientes a não fazer o uso de banha de porco continuamente. Doutor, eu não consigo viver sem banha de porco. Então vai queimar, vai fazer atividade física, não abuse. A regra é a moderação. Tenta não usar. O máximo, bem pouquinho, só para dar o sabor no alimento. Mas eu, como cardiologista, eu não aconselho. Ótimo, obrigado, doutor. Aqui chegou mais um comentário, né? Porque às vezes pela manhã a taxa de glicemia está bem alterada e no decorrer do dia, ao aferir, está normal, entre 110 a 114. Ele já é um pouco alto também, né? Um pouco. A pergunta é da Maria Gisélia. Maria, essa pergunta ela é bem complexa porque depende muito de cada pessoa, né? Tem pessoas que usam hipoglicemiantes à noite e ficam lá 8, 9 horas sem se alimentar. Você pode acordar com uma glicemia alterada, tanto fazer hipo ou hiper. Infelizmente, isso aí depende de cada um, depende do peso, depende da atividade física, depende da medicação que você está tomando. Mas o diabetes ele tem que tentar ser o mais constante possível, tá? Mas é particular de cada um, não há uma regra, é mais relacionada ao tempo de jejum que você ficou dormindo e a última medicação noturna. Normalmente os diabéticos tomam alguma medicação, ou insulina ou hipoglicemiante oral, antes de deitar, e pode fazer essa variação glicêmica.
É mais ou menos por aí, mas é muito particular de cada um. Ali não tem um porquê, tá? Doutor, as pessoas estão bem atentas e participando né, com perguntas aqui. Chegou uma pergunta também da Edileuza Oliveira. Ela fala o seguinte: a hereditariedade também tem influência nos problemas cardiovasculares? Tem bastante. A gente fala, né, que são 2 fatores que a gente não consegue mudar: a hereditariedade e as primaveras. Infelizmente, a idade é um fator que não se modifica, nem a hereditariedade. Vou dar um exemplo. Você chega no consultório e fala: doutor André, meu pai teve um infarto com 50 anos. Eu falo: nós temos que ficar esperto, porque é um fator bem forte a hereditariedade. Então, a hereditariedade para doença cardiovascular, principalmente em homem, com pai ou mãe tendo infarto ou AVC precocemente, abaixo dos 55 anos principalmente, é um fator genético muito importante. Olha só, então tá aí, né, Edileuza, respondida aí a pergunta, não só a você, mas a todos, né, que eu acho que é bem interessante essa explanação que o senhor fez aí. São 2 fatores que a gente fala que nós não conseguimos mudar, Edileuza: a hereditariedade e a idade. Infelizmente, a idade chega para todos. Tá? O restante a gente consegue mudar. Que a gente consegue mudar o sedentarismo, consegue mudar a obesidade, consegue mudar a má alimentação, consegue controlar a diabetes, consegue controlar a hipertensão, consegue controlar o colesterol, consegue controlar o tabagismo. Mas a hereditariedade e a idade a gente não controla. Não tem jeito. Doutor, o tempo voa, né? Mas chegou mais aqui uma pergunta da Vitória. Ela pergunta o seguinte: só a caminhada ajuda a fortalecer os músculos cardíacos ou devemos associar corridas entre um passo ou outro? É uma pergunta muito pessoal de cada um, né? A pessoa quando começa a fazer atividade física, que ela faz um check-up com o cardiologista, né? Ela já começa, mais ou menos, nós já temos uma noção de qual que é a capacidade aeróbica daquela pessoa. Depende do peso, depende da idade. Hoje a gente sabe que aquele tiro curto, né? Anda 1 e corre 1, ou 1 e aumenta 2, né? Que vai dar umas aceleradas. Ele ajuda a queimar mais caloria e ajuda a acelerar o metabolismo. Mas eu vou falar novamente: comece com aquilo que você gosta. Se é natação, se é bicicleta, se é caminhada, se é esteira. Comece devagar, comece com uma caminhada. Depois, a hora que você for adquirindo um melhor condicionamento, faça seus tirozinhos curtos, 100 metros correndo, 100 metros andando. Aí, com certeza, esse é o melhor tipo de atividade. Bom, eu estou vendo aqui que o Nilton está fazendo as anotações e está chegando mais uma participação aqui, vamos ver de quem é. Se não gostar de fazer nada, faz assim mesmo, quando acabar a melhor parte. Né? Com certeza. Aqui a Elisângela Ribeiro. Ela pergunta o seguinte: uma vez hipertenso, sempre hipertenso? Uma vez realizado o diagnóstico de hipertensão, Elisângela, infelizmente, sempre hipertenso. A hipertensão, vou falar rapidinho, Lari, para esclarecer ela. O que é hipertensão? É quando os níveis de pressão, tanto sistólica, que é a maior, e a diastólica, é a menor, estão maior ou igual a 140/90, que seria o 14/9. Esse diagnóstico é feito, é muito simples de fazer. Você mede um dia num ambiente hospitalar com um profissional de saúde, não necessariamente precisa ser um médico. Depois de uma semana, 15 dias, fez outra medição, está lá, 140/90. Esse paciente praticamente já fechou um diagnóstico de hipertensão. Doutor André, hipertensão tem cura? Não tem, tem controle. Vamos dar um exemplo. Então, uma pessoa que está com 100 quilos chega com uma hipertensão de 150/90. Fazemos diagnósticos e chegam e falam assim: olha, vamos tentar mudar, vamos tentar perder peso, está fora do peso, vamos tentar fazer atividade física. Essa pessoa, daí 4, 5 meses, consegue chegar no 12/8. Ela curou a hipertensão? Não. Ela tratou a sua hipertensão. Se ela voltar a engordar os 10, 12 quilos novamente, a hipertensão vai junto.
Essa é a diferença de quem não tem hipertensão. Ele pode engordar 10 e perder 10, que fica 12 por 8. É igual ao diabetes. Uma vez diagnosticado o diabetes, não tem cura. A pessoa pode ir lá emagrecer, fazer atividade física, tudo, ela cair. Ela deixou de ter? Não. Se ela volta a engordar, ela volta a subir. Essa é a diferença de quem é diabético e quem é hipertenso no tratamento. Doutor, 2 perguntas. Essas são minhas. Qual que é mais perigosa ou prejudicial para a saúde? Pressão alta ou baixa? E a segunda, o senhor quer responder essa agora? Podemos responder. É assim, Lari. Pressão alta vamos, 2 coisas distintas. E vamos falar um pouquinho sobre pressão baixa. A pressão baixa em pessoas saudáveis, sem doença cardiovascular, sem problema renal, é fisiológico. Eu tenho, principalmente em mulheres jovens, eu tenho muitas pacientes que chegam com a queixa de mal-estar, principalmente em Rondonópolis, é muito quente, né? A pressão cai mais ainda, com pressão de 9/6, 8/6 até. Isso faz mal? Não, é chato, né? A pessoa fica com mal-estar, ainda mais um clima quente igual nós estamos. Quando a pessoa tem uma insuficiência cardíaca, Lari, uma força de contração, o que é insuficiência cardíaca? Quando o coração não bombeia adequadamente. E ela começa a fazer pressão baixa, é um mau sinal, Lari. Aí é preocupante, porque aí está me dizendo assim, olha, eu não consigo mais bombear. Então, em pessoas cardiopatas, né, ou seja, tem insuficiência cardíaca e a pressão começa a cair, é um sinal ruim. Tá? Em pessoas saudáveis, a gente fala que é fisiológico, tá bom, Lari? Não fica comendo sal, não fica fazendo nada disso, porque depois a pressão alta pega. Com certeza, a pressão alta, Lari, ela é muito mais maléfica do que a hipotensão em pessoas saudáveis, tá? Então, a hipertensão tem que ser tratada. Doutor, eu gostaria de que o senhor explicasse, deve ter as maneiras corretas, é lógico, né, para se aferir a pressão. Né? Porque hoje, eu acredito que a maioria das casas, né, a gente tem um aparelhinho, né, aqueles aparelhos digital para se aferir a pressão. Eu, na minha casa, tenho. Então, existe, né, um posicionamento de altura, de braço, de colocar o aparelho. Lari, é uma pergunta bem interessante essa questão do aparelhinho digital de medição da pressão radial, que é nessa artéria do punho. O paciente fala assim, doutor, esse aparelho é preciso? Eu costumo dizer, olha, ele nos dá um norte, se está alto ou se está baixo. Então, se você faz uma medição do aparelhinho lá, deu 17/10, a sua pressão não vai estar normal, está alta. Pode estar 16, pode estar 18, mas está alta. Você está sentindo algum mal-estar, dor de cabeça, dor no peito, vai medir a pressão, deu lá no aparelhinho 12/8. Pode ficar tranquilo, ela não vai estar alta. Então, ela sai para ser um norte. A medição mais adequada, Lari, é tentar ficar com o pulso radial o mais próximo do nível do coração. Né? Então, normalmente, a gente faz assim para ela ficar apoiando na superfície, para tentar ficar mais no nível possível do coração. Essa é a posição ideal. O melhor aparelho é o esfigmonômetro manual, é o melhor que tem, tá, Lari? Eu também li, esses dias atrás, falando que é sempre bom você aferir a sua pressão depois de fazer xixi, esperar uns 5 minutos. Não, existe alguns critérios para se aferir pressão. Você tem que realmente não ter bebido café mais ou menos 1 hora, você tem que estar com a bexiga vazia realmente, porque o reflexo, né, da bexiga cheia, ela dar um aumento de pressão, não estar com as pernas cruzadas, estar o mais relaxado possível, tentar ficar pelo menos 1 minuto quietinho, né? Por que a gente não aconselha medir em farmácia, essas coisas? Você está no centro, vamos dar um exemplo aqui, na Rondonópolis, no centro, aquele calor de 35, 40 graus, andando para cima e para baixo, chega na farmácia, fala, meça a minha pressão. É lógico que essa pressão vai estar elevada. Você está no estresse, você está numa corrida, você está andando. Então, tem uns critérios para medir a pressão, e entre eles a bexiga vazia, não tomar café, ficar pelo menos, quando for 1 minuto quietinho, para o corpo relaxar. Que a gente fala pressão em repouso. É diferente da pressão
em exercício que sobe. Informações valiosas, né? Informações valiosas, com certeza. Mais uma pergunta aqui, e eu gostaria de também, agradecendo, né, a todos que participaram conosco nessa live de hoje, com perguntas. Eu acho que foi um momento muito esclarecedor, para todos nós. Então, essa aqui será a última pergunta que eu estarei repassando ao doutor, porque também o nosso tempo, né, doutor, já está extrapolando. Está voando. Quando o assunto, né, bom, a gente nem vê o tempo passar, na verdade. Mas aqui vem a pergunta, eu não sei quem fez, mas fez uma pergunta. Problemas cardíacos deixam principalmente o homem sem libido? Diminui o desejo sexual? Sim, diminui, não é que diminui o desejo sexual, né? Como eu disse anteriormente, doença cardiovascular não é só o coração, é do sistema cardiovascular. E a vascularização da região peniana do homem, ela é feita por circulação. Então, quando a gente tem doença cardiovascular, você também pode ter lesão nas artérias penianas, na qual dificulta a irrigação e possivelmente vai dificultar a ereção. Então, é um dos sintomas, um dos sinais que esse paciente tem uma doença avançada. Aproveitando o gancho, doutor, uma pergunta que eu acho que o público é tudo adulto. A pessoa que passou por um problema cardiovascular, né, ela tem alguma restrição na questão da parte do sexo? Lari, depende de cada um, né? Isso aí, normalmente, em 98% das vezes, não tem restrição do sexo, tá? Em alguns casos, infelizmente, que tem uma cardiopatia muito grave, Lari, com uma força, que o coração não tem mais aquela força de contração, talvez a pessoa não é recomendado, tá? Mas normalmente não atrapalha. Quer dizer, não interfere, pode ter relação com a sua parceira ou seu parceiro normalmente. É bom. Doutor André, a gente está chegando ao final de uma live, de mais uma excelente live, né? Quero, assim, expressar aqui a nossa alegria, né? Nossa alegria de poder ter tido, né, esses momentos, essas informações aqui com o senhor nesta noite. Eu gostaria que o senhor, se quiser, né, deixar as suas considerações finais, e aí a gente estará fazendo a nossa oração de encerramento da nossa live. Doutor André, em nome do GED, em nome do Movimento de Cursilho da Diocese de Rondonópolis, nós queremos agradecer ao senhor. E vamos voltar aqui. Vamos trazer o senhor novamente aqui, para que o senhor continue, né? Porque é vasta, né? Então, são informações que são necessárias e importantes, né, para que a gente fique sabendo, conhecendo, né, de como agir, de como se comportar, né, mediante a certas situações. Deus abençoe a sua vida, amém, a sua profissão, a sua família. Amém. Obrigado por o senhor estar aqui conosco. Muito obrigado. Eu agradeço novamente ao Lari, ao GED pelo convite. Espero ter ajudado um pouco, ou esclarecer um pouco algumas dúvidas. É um tema muito abrangente, é difícil você falar em doença cardiovascular para todo mundo. O recado que eu queria passar para vocês é: mudança no estilo de vida. Isso faz diferença, isso aumenta a sua expectativa de vida. Quem faz mais atividade física vive mais, quem come menos vive mais. Isso é uma regra. Então, pensem nisso, que mudança de hábito melhora na qualidade de vida. Pensem como vocês querem enxergar na terceira idade, como que vocês querem encarar seus netos, a qualidade de vida. É isso que eu quero que a mensagem deixar. Mudança de estilo de vida. Muito obrigado, Lari. Pode mandar um abraço para o Padre Nazaré. O Padre Nazaré, satisfação. Grande amigo. Ele está ótimo, Lari. Ele está perfeito. O Padre Nazaré está voando baixo, aliás. Né? Muito obrigado mesmo, Lari.
Em primeiro lugar, em nome da Paróquia São José Esposo, né? Queremos agradecer o Dr. André pela belíssima live, né? Nossa, foi muito boa. A gente estava vendo os comentários ali, tem, né, muita gente querendo mais, né? Precisamos de outra. Então foi muito valiosa, né, e participativa. E queremos agradecer, né, a todos os irmãos que participaram, né, conosco, comentaram e compartilharam. Então, nosso muito obrigado, tá? E vamos agora, assim, então, fazer a nossa oração final. Nós vos agradecemos, Deus Todo-Poderoso, por todos os benefícios que nos temos concedidos. Vós que viveis e reinais por os séculos dos séculos. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. São Paulo Apóstolo, Rogai por nós. São José Esposo, Rogai por nós. por intercessão de Nossa Senhora e de São José Esposo, o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. De colores. Viva a vida! E até a próxima. E contamos, né, com a próxima segunda-feira, tá, com mais uma live. A Luciana, né, uma cursilista, ela, irmã cursilista da nossa paróquia, com o tema, vai falar sobre o Corpus Christi. Queremos agradecer também a participação de todos os irmãos de outros estados, de outras cidades, né? Tivemos pessoas do estado do Alagoas, que bênção. Nossos irmãos de Jaciara, Jucimeira, Santa Catarina, nosso muito, muito obrigado. A Paróquia São José Esposo agradece e vos convida para a próxima segunda-feira, a nossa próxima live. Muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite.